Nós falamos, então, sobre hibridização. Só para lembrar, né? Deixa eu ver. Então, só para lembrar, hibridização SP, SP2 e SP3. Certo? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Na hibridização SP, nós vimos que tinha dois orbitais híbridos, no caso do carbono, né? Dois orbitais híbridos do tipo SP e dois orbitais do tipo P, né? Na hibridização SP2, nós vimos que tinha três orbitais SP e um orbital P. E na SP3, vimos que tinha 4 orbitais SP3. E nenhum P disponível. Certo? O P não tinha nenhum, na verdade. Certo? Isso aqui é importante porque, olha só, nós falamos do carbono. O carbono se comporta assim. Nós vamos falar de outros grupos também, né? Outras substâncias que fazem hibridização também, outros elementos, e se comportam de maneira diferente um pouco. Mas qual é o segredo aqui? O segredo é bem simples. O fato do carbono ter dois orbitais híbridos, vamos lá lembrar aqui, ó, carbono, ó, dois orbitais híbridos. 1, 2. Tudo bem aí? Ele vai fazer duas ligações frontais. Duas ligações frontais aqui, ó. 1, 2. E aqui eu tenho o orbital P e o orbital P. Essa ligação é lateral. Observe que ela só fica assim, tá vendo? Ó? Ela não altera a configuração principal do carbono, que é as ligações frontais. Para que a gente quer saber isso aqui? Porque agora a gente vai falar de um assunto chamado geometria molecular. Porque essa geometria molecular vai interferir nas ligações secundárias, que é o que a gente vai falar agora, né? Então, no caso do carbono, como ele tem dois orbitais híbridos e 2p, o P não interfere na disposição espacial dos orbitais híbridos. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Vamos lá, vamos analisar. O que importa para a gente na hora de analisar a geometria? Não é os orbitais P, somente os orbitais S ou híbridos. No caso, a gente já percebeu que o S só fica no S quando nós trabalhamos com hidrogênio, com outros elementos pequenos, né? No caso, o importante nosso é o quê? É os orbitais híbridos, porque é ele que vai fazer o gerenciamento da disposição espacial da molécula. Nós vimos que o átomo central ele é responsável por esse detalhe, e essa disposição espacial dos orbitais híbridos é o que vai ocasionar uma diferença na geometria. Olha só, quando a gente tem essa situação, SP com um SP e 2P livre ali, 2 SP e 2 livres, a geometria aqui ela é linear. Quando está nessa situação, ela é trigonal planar. Certo? Quando ela está nessa situação, ela é tetraédrica. Então, olhe bem. Toda vez que os orbitais híbridos estiverem na disposição espacial linear, significa que ele está na hibridização SP. Olha só. Quando eu falo orbitais híbridos, não estou falando da molécula ainda, viu? Ó, a disposição espaciais dos orbitais híbridos SP é linear. A disposição espacial dos orbitais SP2 é trigonal planar. Do orbital SP3, tetraédrico. Certo? Então, toda vez que a gente analisar dessa maneira, nós temos essa disposição espacial. Agora, a disposição espacial da molécula vai depender de como esses orbitais estão preenchidos. A gente vai falar agora. Então, ó, botou na mente aí, SP linear, SP2 trigonal planar, SP3 tetraédrico. Tudo bem? Então, essa é a disposição espacial
desses orbitais. Tem o caso também, nós vamos ver também, é a hibridização sp3d e a hibridização sp3d2. Qual é a diferença aqui? Que aqui no caso nós vamos ter 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós vamos ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tudo bem? Qual é a disposição espacial desses orbitais aqui? Dos orbitais híbridos, não estou falando da molécula, viu? Esse daqui é bipirâmide. Trigonal. E o de baixo é octaédrico. Tudo bem? Então, essas são as disposições dos orbitais híbridos. Toda vez que o átomo estiver nessas hibridizações, o que é que vai acontecer? Os seus orbitais híbridos vão estar dispostos desta maneira. Mas a molécula vai estar disposta, vai ter sua disposição espacial de acordo com o número de elétrons que preenchem, ou o número de ligações que preenchem esses orbitais híbridos. Então, vamos lá. Ó. sp linear, sp2 trigonal planar, sp3 tetraédrico, sp3d bipirâmide trigonal, sp3d2 octaédrico. Mas o que seria isso? Como é que a gente vai analisar essa disposição? Vamos lá, pessoal. SP linear, um do lado do outro, tudo bem? Então significa que o ângulo dele aqui, o ângulo do linear é de 180 graus, certo? O trigonal planar significa que são 3, ó. 3, tá vendo? Então tá aqui 3. 1, 2, 3. Essa disposição aqui tá com ângulo em torno de 120 graus. O tetraédrico é assim, ó. Vamos lá, vamos pensar. Linear, encaixou, ó. Por que a linear é 180 graus? Porque, pessoal, ó, é a disposição mais distante da nuvem eletrônica. Lembra que a ligação, como a gente falou, é um par de elétron. É o par de elétron. Então, o par de elétron, ele vai entrar em repulsão com o outro par de elétron. E a disposição de 180, linear, é a disposição mais distante um do outro, por causa da repulsão, e a mais estável. Quando a gente colocar mais um orbital, que é o sp2, olha só, o que vai acontecer? Ele vai empurrar os outros para mais distantes. Por quê? Porque agora são 3 ligações, uma empurrando a outra. Então, na verdade, nós temos o que aí? Nós temos uma disposição espacial trigonal planar. Quando a gente analisa agora a tetraédrica, eu estou colocando mais um orbital, ó. O que acontece? Observe, ó. Ó, um por cima, o que vai acontecer? Vai empurrar para baixo. Entenderam aí? Então, o que a gente vai ter aí agora? Tetraédrico é essa disposição, ó. Ó, 3 para baixo e 1 para cima. Essa é a disposição tetraédrica, certo? Ah, e a bipirâmide trigonal? Aí vem um por cima, aí vem o outro por baixo. Aí o que acontece? Ele fica trigonal aqui no meio, né? Na base da pirâmide central, e uma para baixo e uma para cima, formando o quê? Um triângulo. Essa base aqui da pirâmide é um triângulo. Então, no tetraédrico, o ângulo é em torno de 109, certo? Já na bipirâmide trigonal, vamos ter 2 ângulos. Vamos ter ângulo de 120 e vamos ter ângulo em torno de 109. 104, 109 graus. Tudo bem? Por quê? Como é o da base, a base é um triângulo. Ó, esse triângulo aqui continua tendo ângulo de 120. Mas aqui, a disposição entre eles aqui é em torno de 109, mais ou menos. 109. 109 não, desculpe. 109 não, 90 graus. Eu fiz errado. Em torno de 90 graus. Certo? 120 na base e 90 graus em relação à altura da pirâmide. Já no octaédrico, não é uma base triangular, uma base quadrada.
é mais difícil de visualizar, mas é aqui, ó. Seria assim, ó, 4 lados na base, certo? Ó, seria assim, 4, tá vendo, ó? Seria, difícil de desenhar 4, mas seriam 4, tá vendo, ó? 4 aqui, aí seria um pela frente, tá vendo aqui, ó? E um por trás. Assim, aí no caso, quando a gente dispõe, ficaria 4 aqui, formando um ângulo de 90, mais o ângulo de 90 aqui também. Então, ó, essa disposição tem o ângulo de 90 graus. Certo? Beleza, mas isso aí é a disposição dos orbitais híbridos, não é da molécula. Beleza, então vamos lá. Gente, olha só. Primeiro, antes de soltar aqui, ó, na maioria das vezes nós vamos encontrar SP, SP2, SP3. Ó, essas três aqui. Quando chega para SP3D e SP3D2, já são situações um pouco mais diferentes. A gente usa pouco, mas existe, certo? Aqui é mais em estruturas complexas, com metais e assim sucessivamente. Mas aqui é o mais comum, certo? Vou apagar aqui agora para a gente começar a falar separadamente. Vamos lá. Então, o primeiro caso que nós vamos analisar. Pessoal, toda vez, primeiro, então, agora o que nós vamos... Já viram ali os tipos de hibridização, né? Agora nós vamos trabalhar com a geometria, né? Essa geometria, e nós vamos trabalhar, atrelar junto às disposições dos orbitais híbridos, ou seja, a hibridização relacionada. Geometria molecular. Beleza, geometria molecular. Tranquilo aí? Vamos lá. Moléculas diatômicas. As moléculas diatômicas não me interessam qual é o tipo de hibridização dela. Não me interessa. Eu sei que existe a hibridização nela, para ela existir. Na verdade, assim, eu sei que tem hibridizações naquela molécula para que ela possa existir, porque senão, nas suas configurações normais, ela não existe. Caso do cloro, como a gente conversou. Mas, um detalhe, moléculas diatômicas, me interessa saber a hibridização? Não. Por que não me interessa? Porque na molécula diatômica só existe uma disposição espacial possível. Entre dois pontos, você só pode fazer uma reta. Então, a disposição espacial de uma molécula diatômica, ela sempre, sem exceção, sempre vai ser linear. Entenderam aí? Tudo bem? Então, a molécula sempre vai ser linear. Então, a molécula diatômica sempre vai ter geometria linear. Tranquilo? Ficou claro aí? Independente da disposição. Não tem como ser outra disposição. Aí vem, para a geometria, vamos pegar um exemplo aqui, né? Cloro. Cloro com cloro. Qual é a disposição do cloro? Ela é linear. Não tem outra. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, ela não tem outra posição. Ela sempre vai ser disposição linear. Aí vem um conceito importante, que é o que nos interessa, gente, ó, ligado a isso. Que aqui vem a polaridade. Da polaridade, da tipo de geometria, a gente encontra a polaridade, e da polaridade a gente determina qual tipo de ligação secundária ela realiza. Então, vamos lá. Duas moléculas... Desculpa. Uma molécula diatômica formada por dois elementos, ela tem polaridade zero. Então, nós chamamos o quê? Que o momento dipolar. O que vem a ser o momento dipolar? O que é dipolo? Dipolo, polo positivo e polo negativo. Então, o momento dipolar dessa molécula é zero. Por que é zero? Porque os dois átomos da molécula são iguais. E o que é que influencia no momento dipolar? É uma propriedade periódica que nós falamos na aula de tabela, que foi eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade periódica responsável por
explicar como é essa distorção da nuvem formando os momentos dipolares, certo? Se a eletronegatividade do átomo A é igual da eletronegatividade do átomo B, significa que os dois estão puxando o elétron da ligação da mesma força. Lembra lá? Eletronegatividade é a capacidade ou a força que o átomo puxa o elétron da ligação. Eletropositividade empurra. Tudo bem? Então, se nós vamos trabalhar somente com a eletronegatividade. A eletronegatividade de dois átomos, se elas forem iguais, nesta ligação entre eles, certo? A disposição espacial não vai ser... a disposição espacial da nuvem não vai ser distorcida. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar um balão de assoprar cheio d'água. Se ele está dividido igualmente entre as duas mãos, ele não vai para nenhum lado. Agora, se ele está com um lado puxando com mais força, a água vai o quê? Vai tender aí para aquele lado. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que não ficou muito legal, não, mas mais ou menos a ideia é essa. O que acontece? A gente tem uma bolha de água, que essa bolha de água vai ser atraída por um lado ou pelo outro. Quem tiver mais força, puxa mais água. Quem for mais fraco, puxa menos água. No caso do cloro, o cloro tem eletronegatividade 3, né? Ó, a eletronegatividade do cloro é 3, do outro também é 3. Então, se você for olhar, ó, um puxando para o lado direito, outro puxando para o lado esquerdo. Só que os dois têm a mesma força. Vai ocorrer uma mudança de posição? Não. Por que não vai? Porque, ó, os dois estão puxando com a mesma força. Então, ó, então não se movimenta. Tudo bem? Então, aí a gente diz o quê? Não há distorção da nuvem, consequentemente, não há momento dipolar. Não existe um dipolo. O que é o dipolo? Não existe aquele que puxou mais elétrons e ficou negativo, e aquele que puxou menos elétrons, que ficou positivo. Quem puxa o elétron com mais força, fica negativo. Quem puxa o elétron mais fracamente, ele fica positivo. Certo? Então, nessa molécula não há dipolo. Então, o momento dipolar desta molécula, nós podemos dizer que ele é igual a zero. E o que é o momento dipolar? É uma propriedade vetorial, como o próprio nome já diz. A distorção da nuvem está indo para o lado direito, lado esquerdo, para cima ou para baixo. Certinho? Então, eu posso dizer aqui, ó, que o momento dipolar é igual a zero. Ela não distorce nem para a direita nem para a esquerda. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, HCl. Observe que a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2 e do cloro é 3,0. Quem é mais eletronegativo? É o cloro. Então, se o cloro é mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron com força. Se vai puxar com força, vai ocorrer uma distorção da nuvem em direção ao cloro. Neste caso, o hidrogênio vai ficar deficiente naqueles elétrons da ligação e o cloro vai ficar cheio deles. Aí vai ter um momento dipolar. Ó, o momento dipolar agora, nessa molécula, ele não é igual a zero. Ele é diferente de zero. Para nós não interessa saber o tamanho, a força, porque a gente só quer saber se ela é polar ou apolar. Então, ó, o momento dipolar é zero, o momento dipolar é diferente de zero. Então, a gente entende isso como? Como uma distorção da nuvem, que segue o sentido, qual é o sentido? Ó, em direção ao cloro. E aqui a gente faz uma cruzinha para indicar que esse lado está ficando positivo e o lado de lá está ficando negativo. Então, o momento dipolar existe. Quando o momento dipolar é igual a zero, nós podemos dizer que a molécula ela é apolar, sem polos. E quando o momento dipolar é igual, diferente de zero, podemos dizer que a molécula é polar. Ou seja, existe o polo positivo e o polo negativo. Então, o cloro vai estar negativo, que a gente representa por este símbolo, e o carbono e o hidrogênio vai estar positivo. Ó, esse polo aí, essa carga negativa, não é uma carga
eterna, não é uma carga iônica, como a gente viu nas ligações iônicas. No caso aqui, é uma carga parcial. O que quer dizer uma carga parcial? Ele não é negativo. Olhe bem, o cloro não é negativo. O cloro está com a nuvem eletrônica em torno dele. Então, ele tem a nuvem eletrônica da molécula está toda num canto só. Mas ela é toda em si neutra. Tudo bem? Então, é só isso. Mas, a gente fala o quê? O cloro está com a carga positiva. O cloro é a... desculpe. O cloro está com a carga negativa. O cloro é o polo negativo da molécula. Tudo bem? E o hidrogênio é o polo positivo. Então, isso é uma molécula apolar e isso é uma molécula polar. Estamos falando de moléculas diatômicas. Ficou claro aí o que é uma molécula polar e o que é uma molécula polar? Que as próximas são mais complexas. Por isso que vocês entendam bem isso aqui, o que é polar e o que é apolar, para, quando falar das outras, a gente entender mais facilmente. Então, ó, toda vez que a distorção da nuvem entre os átomos for zero, ou seja, não ocorrer, a molécula é apolar. Então, o momento de polar dela, que é o Uzinho com o símbolo de vetor, é igual a zero. Quando o momento de polar é diferente de zero, essa molécula é polar. Então, ó, existe momento de polar da ligação e momento de polar da molécula. Tudo bem? No caso nosso aqui, a gente só está vendo o momento de polar da ligação. Então, o momento de polar do cloro é igual a zero. No caso, como a molécula é diatômica, então a molécula em si também é de polo, ela também é momento igual a zero. No caso do HCl, a momento dessa ligação também é diferente de zero. Então, a molécula também é diferente de zero, porque ela é diatômica. Atômicas. Deixa eu dividir de novo aqui. Polaridade. Geometria molecular. Vamos falar de moléculas agora o quê? Triatômicas. Ou seja, moléculas com 3 átomos em sua estrutura. Vamos lá, pegar mais simples delas. 3 átomos, viu? Vamos lá. Hibridização do tipo sp. Hibridização do tipo sp, o átomo central tem hibridização do tipo sp, sem elétrons livres. Pelo exemplo, HCN. Certo? HCN. Então, nós temos aí cloro, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Carbono é o átomo central, certo? O átomo central do carbono. Ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e está fazendo 3 ligações com o nitrogênio. Se nós formos lembrar lá da hibridização, aqui é ligação π, sigma e sigma. Então, ele precisa fazer 2 ligações sigmas e 2 π. Nessa disposição, somente o que são 2 orbitais híbridos sp e 2 orbitais do tipo p. Isso dá uma disposição a ele nessa situação, ou seja, triatômica, são 3 átomos. Qual é a disposição aqui? É a disposição linear. Certo? Então, disposição linear é a disposição adequada para esta ligação. Agora, vamos lá. Essa molécula é polar ou apolar? Vamos lá. Na polaridade, eu vou reescrever ela aqui. Todo mundo entendeu aqui por que ela é hibridização sp, a gente lembrou lá. E ela é linear porque toda vez que é linear, são 2 orbitais híbridos. Então, a única forma de expor ele é na forma linear. Vamos lá, vou reescrever ela aqui para tentar ver a questão da polaridade. O átomo central está sendo dividido entre 2 outros átomos. Aqui é 2,2. Aqui, se não me engano, aqui é 2,4 ou 2,6, não lembro. Vou botar aqui 2,4.
eu não lembro o valor. Esse de cá é 3. Se não me engano, é 3,3 também. É 3, acho que é 3. Não lembro qual. A eletronegatividade do nitrogênio, carbono e hidrogênio. O que nós podemos perceber aqui? A disposição da nuvem eletrônica está em torno do átomo central, que é o átomo principal, que é o carbono. Essa nuvem está distorcendo para algum lado, lado do hidrogênio, para o lado do nitrogênio. Se nós formos observar, o nitrogênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar. Ó, vamos primeiro analisar o seguinte. Vamos lá. Quem é mais eletronegativo? É o carbono ou o hidrogênio? É o carbono, né? Então, a minha disposição da nuvem no momento de polar nessa ligação é assim. Então, o elétron vai para o carbono. Certo? Quem é mais eletronegativo? Carbono ou nitrogênio? Nitrogênio. Então, o momento de polar desta ligação é assim. Certo? Observe a disposição do vetor, certo? O vetor está aqui. Então, eu tenho dois vetores no mesmo sentido e na mesma direção. Ou mesma direção, mesmo sentido. O que acontece quando a gente soma dois vetores? Ó, então, o vetor resultante dessa disposição é maior do que ele, que responde dessa forma. Então, há uma distorção total da nuvem em direção ao nitrogênio. Então, neste caso, nós vamos ter um momento dipolar diferente de zero. Então, essa molécula, ela é uma molécula polar. Tudo bem aí? Deu para entender? Vou pegar outro exemplo aqui. CO2. Carbono é o átomo central. Vai estar duas ligações para o oxigênio e duas ligações para o outro oxigênio. Hibridização também do tipo sp, porque que eu tenho sp e duas ligações sigmas. Então, no caso, dois orbitais híbridos sp e dois orbitais híbridos p. Ou dois orbitais híbridos, não, dois orbitais p. Então, neste caso, eu tenho essa disposição espacial, que é a linear. Certo? Linear, então, a linha. Observe que o vetor aqui é semelhante à geometria. Então, linear, linear. Vamos reescrever aqui o carbono e o oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio é 3,5 e o carbono é 2,4. Botei 2,4, não sei o valor exato, não lembro não. Mas é tudo isso aí. O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos ter uma disposição. O oxigênio puxando para cá e o outro oxigênio puxando para cá. Observe que agora no somatório dos vetores, esse vetor é igual a esse. Quando um vetor é igual ao outro, a soma desses vetores são nulas. Então, o momento dipolar é igual a zero. Então, essa molécula ela é apolar. Vamos lá. Triatômica, só que agora do tipo sp2 e sp3. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, no caso, nos dois exemplos, vamos pegar um exemplo sp2 e um exemplo sp3. Vamos pegar aqui o sp2, SO2, e o outro exemplo é o H2O. Certo? Vamos lá, SO2. Nós vimos que o enxofre faz uma ligação dupla com o oxigênio
e faz uma ligação dativa com o outro oxigênio. Qual a disposição, então, desse enxofre? Ele tem essa ligação, mesmo sendo dativa, é uma ligação sigma. Essa ligação também é sigma e essa é pi. Resumidamente, ele tem que fazer duas ligações sigmas, né? E o que é que sobra aqui com ele? Sobra um par de elétrons. Esse par de elétrons também está em algum orbital. Então, a forma de disposição desse enxofre aqui são 3 orbitais híbridos e uma ligação pi. Ou seja, ele tem do tipo sp2. Mas, o que é que nós podemos analisar aqui? A geometria dos orbitais sp2 é trigonal. Trigonal. Mas nem todos estão realizando ligação. Vocês estão observando? 2 estão fazendo ligação e um não. Quando acontece isso, os orbitais estão na disposição trigonal, mas a molécula está numa disposição diferente, mas mantém os ângulos dos orbitais. Observe que é como se tivesse isso, ó. Um orbital aqui, outro orbital aqui e outro orbital aqui. Então, qual é a disposição dos orbitais? Trigonal. Mas esse não está fazendo ligação, então não tem átomo aqui para gerar, influenciar na geometria. Então, neste caso aqui, eu só tenho o ângulo existente entre os átomos. Então, eu chamo isso aqui de geometria angular. No caso, ele vai ter o quê? 3 orbitais híbridos do tipo sp2, um orbital p, né? Ele vai ter isso aqui, ó. Vou botar os elétrons que ele tem. Ele vai ter, ó, 1, 2, 3, tá vendo? 3 elétrons, 4, 5. 5 elétrons no orbital híbrido e 1 no P. Porque esse daqui ele faz a ligação sigma com oxigênio e esse ele também faz a ligação pi com oxigênio. Esse par de elétrons ele faz dativa e esse outro par fica disponível aqui para ele fazer uma autodativa ou não. Então, ó, ele faz a dativa, tá vendo? Essa dativa é o par de elétrons inteiro. Então, a geometria desse composto é angular. No caso da água, bom, vamos ver que logo é a polaridade, então. Vamos fazer aqui o enxofre. Então, no caso, ele é angular. Se é angular, quem é mais eletronegativo? O enxofre ou o oxigênio? O oxigênio. Então, eu tenho 2 vetores resultantes, certo? Vou reescrever eles agora, né? O1, que é isso aqui. 2. Vocês aprenderam geometria analítica. O vetor resultante é esse aqui. Então, existe um vetor resultante, o vetor U, que ele é diferente de 0. Então, essa molécula é polar. Vamos ver a outra. O oxigênio é o átomo central. Tem uma ligação com um hidrogênio, com outro hidrogênio. Tem um par, 2 pares. A disposição dele é sp3. Então, se ele é sp3, então ele tem 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Só que dentro desses orbitais ele tem, ó, 1, 2, 1, 2. Tem 2 elétrons desemparelhados, fazendo ligações sigmas, e dois pares de elétrons aqui, ó, emparelhados, sem fazer ligação. Então, ele tem quantos orbitais? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Só que 2 estão fazendo ligação e 2 não estão. Então, qual a geometria que resta? Também é angular.
Neste caso, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, ó, oxigênio. Qual mais eletronegativo? É o oxigênio. Puxa com mais força. O outro oxigênio também puxa com força. Neste caso, ó, o vetor resultante, qual é? Para cima, né? E o outro para cá. O vetor resultante é esse. Então, o momento de polar também é diferente de zero. Essa molécula de água também é não polar. Tudo bem? Então, vou apagar, hein? Então, moléculas triatômicas são somente estes casos. Né? Primeiro, se for linear, ela pode ser polar ou apolar. Se ela for angular, ela sempre vai ser polar. Então, o segredo é esse, ó. Se a molécula triatômica for linear, ou seja, hibridização sp, ela pode ser polar ou apolar. Se dois átomos forem diferentes em torno do átomo central, ela é polar. Se os dois átomos em torno do átomo central forem iguais, ela vai ser apolar. Mas moléculas triatômicas angulares, ou seja, hibridização sp2 e sp3, sempre vão ser polares. Vamos lá, agora a molécula tetratômica. Tetratômica. Ou seja, 4 átomos. Vamos lá. Exemplo. Ela vai ser aqui, a gente vai trabalhar com sp3, com 100 elétrons livres. Né? E sp3, no caso sp2, né? Também. Deixa eu botar logo sp3 com, melhor. Vou falar esses três. Vamos ver logo sp3 sem elétrons livres e sp3 com elétrons livres. Primeiro caso. Exemplo. CH4. Carbono faz 4 ligações. Ele é tipo sp3. 1, 2, 3, 4. São 4 orbitais híbridos, não sobra nada. Neste caso aqui, eu tenho à disposição 4 orbitais híbridos, cada um com um elétron, do tipo sp3. São 4 disposições. Aí a gente tem aqui, ó, essa disposição. Desculpa, gente, eu errei, ó. Porque a gente está falando tetratômico, são 4 átomos. Eu errei. Vou ter 5 átomos ali. Vou ter o exemplo de 5. Exemplo, BH3, sem elétrons vivos. O boro está fazendo 3 ligações com os hidrogênios. A hibridização dele, na verdade, é sp2 do guerreiro. sp2. Ó. 3. Ele vai ter 3 orbitais híbridos, sp2, e vai ter um orbital p vazio. Certo? 1, 2, 3. Só o orbital p está vazio. Neste caso, o que acontece? Qual é a disposição espacial dele? Trigonal. Só que essa molécula trigonal, observe, vou pegar esse borano mesmo aqui. O borano, e vou botar um outro composto aqui por dentro. Só que com o borano também, só vou mudar isso. A disposição espacial continua a mesma, só muda os átomos ali. Vamos lá, ó. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio. Aqui é o hidrogênio.
E aqui é o cloro. Tudo bem? Observe. Gente, aqui, o que nós vamos ter? Ó? Vou tentar desenhar o máximo. Ó. Esse pequeno, de mesmo tamanho para baixo, certo? De mesmo tamanho aqui. Então, neste caso, o que acontece? Esse momento aqui é igual a zero. Porque os átomos são iguais. Como os átomos são iguais, o momento dipolar dessa molécula é igual a zero. Então, essa molécula é apolar. Agora aqui, vamos lá, ó, vou tentar representar. Quem é mais eletronegativo? É o cloro. Então, ele vai puxar esse vetor com mais força. Esse para baixo é maior. Né? Então, vamos lá, ó, vou fazer de novo. Hidrogênio. Ó, esse é maior. Tá vendo? Ó? Bem maior. Ele é do cloro. E do outro hidrogênio. Então, neste caso, o que vai acontecer? Existe um momento dipolar, que é ó, em direção ao cloro. Observe que ele não é álcool, mas é diferente de zero. Vocês entenderam aí? Ficou claro? Então, essa molécula, ela é polar. Decoreba, para a gente entender. Se o átomo for sp2, que é o caso aqui, o boro, ele tem 3 átomos iguais, o que acontece? O momento polar igual a zero, a molécula é apolar. Se o átomo, ou aqui, for sp2, e tiver pelo menos um átomo diferente dos outros 3, dos outros 2, a molécula é, no momento polar diferente de zero, a molécula é polar. Então, o segredo é isso, decoreba. Se todos são iguais, apolar. Se todos, um pelo menos é diferente, a molécula é polar. Entenderam aí? Ficou claro? Todo mundo aí tranquilo? Beleza. Se, no caso, ela é tetratômica, mas ela não tem hibridização sp2, ela vai ter hibridização sp3, vai ter elétrons livres. É o caso do exemplo NH3. No caso do nitrogênio, observe, ele vai ter 3 ligações com o hidrogênio e vai sobrar um par de elétrons. Ele é hibridização sp3. 1, 2, 3, 4 e sobra um par de elétrons. 3 ligações e um par de elétrons livre. O que vai acontecer agora com o nitrogênio? Disposição espacial dele é 4 átomos, ou 4 orbitais híbridos, deveria ser tetraedro, mas somente 3 deles estão fazendo ligações. Então, neste caso, ó, N não tem para cima, que é um elétron livre. Então, momento de polar. 1, 2, 3. Todos iguais. Vou representar aqui, ó. 1 vetor, 2 vetores, 3 vetores. No caso, o momento de polar é diferente de zero. Essa molécula é polar. Observe que tetratômica, se ela for sp2, ela pode ser apolar ou polar. Vai depender de quê? Se todos os átomos forem iguais, é apolar. Se um, pelo menos, for diferente, é polar. Então, sp3, todas as moléculas sp3 tetratômicas, elas vão ter disposição espacial, que é a geometria piramidal. Piramidal. Essa é a disposição espacial das moléculas sp3. E seu momento de polar sempre vai ser diferente de zero. Então, todas as moléculas são polares.
Todas as moléculas piramidais são polares. Todas as moléculas angulares são polares, sem exceção. Beleza? Só para a gente entender aí. Já decorando as coisas. Então, beleza. Então, vamos lá. Tetraatômica, a gente já viu. Agora, pentatômica. Ó, gente. Lembra que eu falei que existe a geometria TSP3D e SP3D2. Nós só vamos falar TSP3, viu? SP3D e SP3D2, eu não vou falar com vocês, que é mais complexo e desnecessário. Só falar TSP3. E a última molécula é a pentatômica. 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 Pentatômica é um exemplo CH4. Ela é sp3, certo? CH4. No caso, carbono com 4 ligações. Certo? Essa molécula tem geometria tetraédrica. E ela pode ser polar ou apolar. Essa de cá, todos os átomos são iguais, ela é apolar. Se tiver pelo menos um átomo diferente, ela é polar. Só isso aí. Tem muito o que falar. Mas a geometria é essa daí. Então, aqui, ó, apolar ou polar. Momento de polar igual a zero. Momento de polar diferente de zero. Então, é uma bem tranquila aí. Não tem muita complicação nessa, não. Pentatômica. Poderia ser pentatômica do tipo SP3D. Aí seria um tipo de informação diferente. Nós chamaríamos de balanço, né? Perde uma do centro, mas nós não vamos falar sobre ele. Certo? E teria as outras, né? Hexatômico, né? Do tipo SP3D ou SP3D2. E heptatômico, né? Que é o caso do octaedro. Existem moléculas? Sim. Né? Mas a gente não vai trabalhar com eles. Não nesse momento. Né? Não há necessidade. Se houver alguma necessidade, eu volto. Vocês explicam novamente. Então, vamos lá? Vamos pagar aqui? Então, aqui a gente encerra geometria com polaridade. Agora, gente, vamos ver a ligação secundária relacionada a isso. Ligação secundária. Ligação secundária, no caso, é o quê? Ó? Vamos lá. Ela pode ser do tipo, a gente vai trabalhar dipolo, dipolo. Dipolo instantâneo. Dipolo induzido. E ligação de hidrogênio. Certo? Tem interação também dipolo induzido. Interação íon-dipolo. Né? Basicamente isso aí. A gente vai trabalhar. Certo? Gente, olha só. Então, são esses tipos de ligações. Se eu fosse dar aula para vocês normal na sala, isso aqui eu já teria dado há muito tempo. Já teríamos acabado esse assunto há um tempo. Aqui a gente está falando bem mais devagar, porque como é um vídeo, é mais complicado a gente interagir, né? Então vamos lá. Dipolo, dipolo. Entre moléculas polares. Vou dar um pouquinho. Ó, primeiramente, vou botar assim, ó. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Todas as moléculas.
Nós chamamos isso também de força de onda. Certo? De polo, moléculas polares. Ligação de hidrogênio moléculas com flúor, nitrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio. Esse é o segredo. Dipolo induzido seria entre uma molécula polar se ligando a uma molécula apolar. Sai. Pode. Pode. Íon dipolo seria que entre uma molécula polar e um íon. Né? Vamos lá. Exemplos. Dipolo. No caso, por exemplo, aqui se eu pegar e misturar. Nem precisa misturar. O próprio H2S se interage do tipo de polo. Certo? Exemplo de polo instantâneo e polo induzido. O2, N2. Aqui, a água. Nitrogênio na NH3. De polo polar e apolar. Aqui um exemplo. Aqui já é mistura de moléculas. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Água com CO2. Não, CO2 vai dar trabalho. Vamos botar N2. N2 também faz. Água quando dissolve o metano. Aqui um exemplo, sal de cozinha e água. Certo? A gente vai falar individualmente de cada situação, mas aqui é só para te dar um exemplo. Toda vez que eu tiver a ligação secundária do tipo de polo e polo, vocês têm que saber o seguinte: são moléculas polares. Toda vez que eu tiver de polo instantâneo e polo induzido, estou trabalhando com todas as moléculas, sim, mas vão se destacar somente as moléculas apolares. Vamos destacar aqui as moléculas apolares. Ligação de hidrogênio, vamos destacar as moléculas, ou melhor dizer, somente as moléculas que têm flúor, oxigênio e nitrogênio ligado ao hidrogênio. Dipolo induzido é quando eu pego uma molécula apolar e dissolvo em uma substância, uma molécula polar. Íon dipolo é quando eu pego um íon e jogo dentro de uma molécula polar. Certo? Por exemplo, dissolver sal de cozinha e água é um exemplo claro de íon dipolo. Então, vamos lá. Então, pode copiar aí, que eu vou falar separadamente de cada um. Dúvida? Beleza. Então, vamos lá, ó. Só para encerrar, falar aqui agora. A gente entender. Bom, primeiramente, gente, primeiro detalhe. Essas interações, mas na verdade, essas ligações químicas secundárias, nós chamamos elas mais de interações. Interações intermoleculares, olha o nome já disse. Interações intermoleculares, entre moléculas. Segredo, olha só, essas interações ou essas ligações, nós só vamos observar, olhe bem, só vamos observar interações intermoleculares
ou essas ligações secundárias no estado líquido ou no estado sólido. Se eu perguntar qual é o tipo de interação, intermolecular existente no gás oxigênio, vocês vão falar o quê? Nenhuma, porque é um gás. Se eu perguntar qual é o tipo de interação intermolecular da água quando ela estiver no estado gasoso, vocês vão dizer o quê? Nenhuma, porque ela está no estado gasoso. Só existe interação intermolecular no estado líquido ou no estado sólido. Beleza? Aí se eu perguntar, por exemplo, o gás amônio realiza ligação de hidrogênio com muita força. Aí vocês vão me dizer o quê? E essa afirmação é falsa, porque qualquer substância no estado gasoso não tem interação intermolecular. Por quê? Interação entre moléculas, o próprio nome já diz, uma molécula precisa estar próxima da outra. No estado gasoso não existe interação, porque as moléculas estão afastadas. Entenderam? Beleza? Aí vem. Agora, a aplicação dessas forças intermoleculares. Todo mundo já usou a cola Superbond. A cola Superbond, na verdade, é um tipo de material ali que realiza forças de London ou interação do tipo de polo instantâneo de polo induzido. E ele consegue fazer, lembra que eu falei? Com todas as moléculas. Ele faz o quê? É como se fosse a junção. Faz forças intermoleculares com um lado A e o lado B. Aí, quando ela está ali, encosta uma no outro, existe no meio a cola, que faz a junção das duas. Então, na verdade, a junção de uma peça com a outra não é a peça reconstituindo a sua interação, e sim a substância que está entre ela mantendo as duas unidas. Tudo bem? Qual é o tipo de interação ali? Forças de London, também conhecida, como a gente falou ali, de polo instantâneo e de polo induzido. Outra aplicação, vocês vão... aí vem o segredo, vocês vão fazer um vídeo, né? Um videozinho, um experimento. Presta atenção como é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar um experimento, vão procurar aí como mudar a direção do filete de água. No vídeo do YouTube vai ter. O que vocês vão fazer? A diferença é essa, vocês vão montar um quadrozinho e vão testar materiais para a gente analisar a polaridade da água, né? O que vocês vão fazer? E aí vocês vão explicar como é que funciona. Vocês vão abrir uma torneira com um filete muito fino de água e vão pegar um bastão de vidro, alguma coisa de vidro, né? Que vocês consigam utilizar aí. Pode ser alguma coisa comprida de vidro, certo? Vão primeiramente encostar essa coisa de vidro no filete bem devagarinho, sem tocar na água. Certo? Depois feito isso, vocês vão anotar o que observa com o filete. O que é que está acontecendo com o filete. Depois, vão pegar o quê? Vão pegar uma flanela. Agora vem um detalhe. Vocês vão pegar materiais diferentes. Pega uma toalha. A toalha de quê? Tal coisa. Esfrega no material de vidro e encosta de novo no filete de água. Bem fininho, viu, o filete? Encostou. Aí, se modificar de posição, vocês vão dizer empurrou ou aproximou. Aí vocês vão observar. Se ele vir em direção ao bastão de vidro que vocês estão aproximando, houve atração. Se ele se afastou, ele foi o quê? Houve repulsão. Então, vocês vão anotando. Vão testar pelo menos com 5 materiais diferentes esfregando no vidro. Tudo bem? 5 materiais diferentes. Vão mandar fazer um relatóriozinho, explicar por que acontece aquilo e manda lá no Google Class. Tranquilo aí? Beleza? Ok. Então, ligação secundária, né? Para a gente concluir aqui e fechar essa aula. Água no estado líquido. Qual o tipo de interação existente na água no estado líquido? Primeiro, quem é a água? A água é o H2O, ó. Aí nós vamos analisar. Essa molécula tem oxigênio, flúor ou nitrogênio ligado a ele? Tem. Então, se tem, a gente já vai dizer logo. A interação que ela realiza é ligação de
hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ela é uma molécula polar? Sim. Então, ela também realiza do tipo de polo. De polo. Ela é uma molécula, então ela também faz o quê? De polo. Ou a gente, vamos resumir de polo instantâneo, para dizer, com força de London. De London. Então, ela realiza força de London também. Ah, mas ela faz as três? Sim, faz as três. Não, é uma coisa mais simples. Mais simples, viu, Ariane? É uma coisa mais simples. Você vai fazer uma escrita e escrever por que está acontecendo aquilo ali para cada coisa. É um relatóriozinho simples mesmo, um relatório como se fosse um diário de bordo. Entendeu? Coisa simples. Vocês vão escrever no caderno, anotando as informações e depois pesquisar na internet por que acontece aquilo e escrever no folhinho de papel e tirar foto e me mandar. Escanear, na verdade, né? Ou tirar foto, vocês escolhem. Vamos lá. Então, força de London. Então, ligação de hidrogênio, de polo e força de London. A água realiza as três. Ah, mas como é que vai ser as três? Na verdade, é porque ela faz as três, mas se destaca uma. Qual é que se destaca? Ligação de hidrogênio. Porque é a mais forte. Qual a interação mais forte das comuns? É a ligação de hidrogênio. Depois vem íon de polo e assim vai as outras, né? Mas ligação de hidrogênio é mais forte. Tanto que a ligação de hidrogênio está quase sendo considerada como uma ligação primária, mas até então não. Então, a ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que ela realiza. Então, como é que funciona isso? A água, né? Como é uma interação intermolecular, eu tenho que ter uma molécula com a outra. Observe. O que acontece? O oxigênio, que está com a nuvem eletrônica sobre ele, né? Esse par de elétron dele aqui vai atrair o hidrogênio. Essa atração aqui entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Isso vai acontecer com todas as moléculas que tiverem flúor, nitrogênio e oxigênio. Certo? Vamos pegar outro exemplo aqui agora. Ó, não quero apagar isso aqui. Então, ó, já viram que a água faz os três. Beleza? Não interessa. Eu não vou apagar a água aqui, porque eu quero relembrar ela aqui. Então, a água com a água está fazendo o quê? Ligação de hidrogênio, principalmente. Agora, vamos supor que eu tenho uma molécula aqui legal. Ó, repara, vou pegar uma molécula legal. Vou pegar aqui. Todo mundo conhece, acetona. A acetona, ela é uma molécula polar. Porque polar, ó, carbono, átomo central, para lá e para cá, e o oxigênio é mais eletronegativo. O momento de polar é em direção ao oxigênio. Então, é uma molécula polar. Qual tipo de interação que ela faz? Ela faz dipolo, dipolo, e faz força de London. Qual que se destaca? Força de London? Não, dipolo, dipolo, é uma molécula polar. Se ela fosse uma molécula longa, aí sim, talvez a força de London se destacasse. Mas a dipolo, dipolo é o que se destaca. Então, ela realiza a ligação de hidrogênio? Não, não realiza. Entre si, não. Por quê? Porque ela tem oxigênio, mas não tem o hidrogênio ligado a ele. Então, é uma molécula que não realiza a ligação de hidrogênio. Então, ela vai, principalmente, vai ser o quê? Dipolo, dipolo. Beleza? Agora, vocês utilizam a acetona em uma solução aquosa. Olhe bem, ó. Vou pegar a acetona e não vou mais interagir com ela mesma. Vou interagir ela com a água. A acetona vai interagir com a água. O que eu falei? Uma molécula tem que estar ligada ao hidrogênio. Aí ela realiza a ligação de hidrogênio.
No caso aqui, eu tenho a molécula ligada ao hidrogênio, que é a água, ó. Então, a água com a acetona vai fazer qual tipo de interação? Ligação de hidrogênio. É a principal interação entre as duas. Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, gente. Existe interação intermolecular entre as moléculas da mesma substância. Por exemplo, acetona com acetona. Água com água. Existe gás hidrogênio com gás hidrogênio. Só que existe interação intermolecular também entre moléculas diferentes. Por exemplo, eu pego água e misturo com acetona. A acetona com a água vai se interagir de maneira diferente que ela se interagir entre si e a água também, porque agora são moléculas diferentes. Como a acetona tem oxigênio e a água tem oxigênio ligado ao hidrogênio, então as duas realizam ligação de hidrogênio. Então, na verdade, eu preciso que uma molécula esteja ligada ao hidrogênio, tendo flúor, nitrogênio e oxigênio ligado ao hidrogênio, e a outra tem que ter um flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tanto faz. Mas aí vai ocorrer o quê? A interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Se a molécula é polar, a outra é polar, quando se junta, a interação continua sendo de polo, ou seja, duas moléculas polares. Se uma é apolar e a outra é polar, quando eu misturo, aí eu vou ter um dipolo com um fazendo forças de London. Então vai ser o quê? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então uma vai induzir a outra. Então essa é a interação entre moléculas. Aí vem o segredo. Solubilidade depende diretamente desse tipo de interação. Vamos lá. Moléculas que são polares tendem a dissolver moléculas polares. Moléculas apolares tendem a dissolver moléculas apolares. Moléculas que realizam ligação de hidrogênio facilitam a solubilidade de moléculas que realizam ligação de hidrogênio. Então, observe que existe um termo comum aí que a gente chama semelhante dissolve semelhante. Quando a interação intermolecular for semelhante, há uma mistura. Quando não há, não se misturam, certo? Água e sal se mistura por quê? Porque a água é polar, o sal é um íon. Então, interage da forma íon de polo. A água e o gás oxigênio. O gás oxigênio é apolar, a água é polar. Não deveria se interagir, mas a água realiza a ligação de hidrogênio com o oxigênio, então se interage do tipo dipolo induzido. Aí, e assim vai, certo? Então, essa é a importância do entendimento das interações. Quando uma se interage com a outra, existe uma explicação, certo? Então, agora, vocês vão, como a gente já falou, então, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio. São as três principais, certo? Aí depois vem a outra. Íon dipolo, que é quando você tem um composto iônico e uma molécula polar. Você tem o dipolo induzido, quando é uma molécula polar e uma molécula apolar, certo? Que interagindo entre si. E esse tipo de interação, esses dois aí a mais que a gente tem. Quando você tem água e sal, íon dipolo, você tem água e gás oxigênio, molécula polar e molécula apolar. Então, dipolo, forças de London, ou dipolo induzido. Certinho? Então, ó, gente. Então, basicamente, é isso. Por hoje é só. Beleza aí, todo mundo aí. Certinho? Valeu. E tamo junto.